ano, espero que estejam todos bem. Eu vou dar continuidade às nossas aulas, né? Fundamentos da Química, na apostila, e espero que vocês aproveitem aí, né, a nossa aulinha aí. A nossa aula, ela vai ter como tema distribuição eletrônica. E essa distribuição eletrônica, como a gente já falou alguma coisa sobre ela, é muito importante, né, a gente ressaltar que existe aí uma quantidade de elementos químicos na tabela periódica e que esses elementos eles vão apresentar características próprias. Então eu trouxe aqui para vocês o átomo de flúor. Então vamos ver aqui, né, um exemplo, o átomo de flúor. Lá no início do ano, a gente viu, né, essas características que os elementos apresentam. Nós temos aqui o número 9. Esse número, ele identifica, ou seja, ele é chamado de número atômico. Então, nós temos aqui o número atômico. Esse número atômico, na verdade, ele é representado pela letra Z. Então, o número atômico, nós temos a representação dele, que é a letra Z. Logo na parte de cima, nós temos o número de massa do flúor, que é representado pelo número 19. Beleza? Quando a gente fala que esse átomo está no estado fundamental, a gente coloca aqui o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que esse átomo apresenta, ela vai ser a mesma quantidade de elétrons. Então, nós temos aqui, né, que esse átomo de flúor, ele vai apresentar 9 elétrons. Então, a quantidade de número atômico é semelhante à quantidade de elétrons. Então, quando a gente fala nessa distribuição eletrônica, é importante também a gente ressaltar o modelo atômico. O que é o modelo atômico? Então, vamos pensar como que esses elétrons, né, eles ficariam distribuídos na eletrosfera. Nós temos, então, um núcleo, né? Em torno do núcleo, nós temos essa eletrosfera. Na eletrosfera, nós vamos ter os elétrons. Só que esses elétrons, eles não ficam espalhados de qualquer maneira. Na verdade, esses elétronzinhos, eles vão ficarem distribuídos nos níveis. E que níveis seriam esses? São os famosos aí chamados níveis de energia. Vamos lá ver? Então, nós temos aqui níveis de energia. Níveis de energia. Na verdade, nós temos 7 níveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis. Cada nível desse é representado por uma camada eletrônica. E essas camadas eletrônicas, elas foram designadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada eletrônica dessa comporta um número máximo de elétrons. Vamos ver então a quantidade de elétrons. A camada K, ela comporta 2 elétrons. A camada L, 8 elétrons. A camada M, 18 elétrons. Camada N, 32. A camada O, 32. A camada P comporta 18 elétrons. E a camada Q comporta 8 elétrons. Quando a gente olha para essas camadas, a gente vê que a camada K é a camada mais próxima do núcleo. E a camada Q, a camada mais afastada do núcleo. O que a gente vai pensar com isso? Em ordem crescente de energia, quanto mais afastado estiver do núcleo, mais energia a camada apresenta. Então, a gente pode falar que a camada K é a camada que tem menos energia e a camada Q é a camada que vai apresentar mais energia. Então, vou colocar aqui para vocês não esquecerem, ó, vem daqui para cá. Isso eu posso falar que seria, então, a ordem crescente de energia. Ordem crescente de energia. Quando a gente fala
fala então dos níveis, dentro desses níveis nós vamos encontrar os subníveis. O que seriam esses subníveis? Seria a divisão da divisão. Esses subníveis, na verdade, eles são representados por 4 letras e eles também comportam um número máximo de elétrons dentro deles. Vamos ver quais são os subníveis. Subníveis existentes, nós temos o S, o P, o D e o F. O subnível S vai comportar no máximo 2 elétrons. O subnível P comporta 6 elétrons, o subnível D 10 elétrons e o subnível F vai comportar 14 elétrons. Essa quantidade de elétrons, que existem nos subníveis e também nos níveis, faz com que os elétrons estejam dentro ali da eletrosfera subdivididos, ou seja, estejam dentro dos níveis e dos subníveis. Eu poderia representar isso da seguinte maneira: S2, aqui eu poderia colocar P6, aqui D10 e F14. Beleza, gente? Então aqui nós recordamos o que seria o nível de energia e aqui um subnível de energia. Então vamos pensar como que nós faríamos para distribuir os elétrons desse átomo de flúor. Como que eu poderia fazer uma distribuição desses elétrons? Eu posso aqui utilizar um diagrama que é conhecido como diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama, ele vai nos indicar a ordem crescente de energia. Então vamos lá, vamos ver como que foi montado, como que esse diagrama ele vai ser construído para a gente fazer essa distribuição do flúor. Então vamos ver aqui, pessoal, como que foi construído esse diagrama de Linus-Pauling. Vamos lembrar então dos níveis. Nós temos quantos níveis? 7 níveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Com esses níveis, nós vamos apresentar as camadas. Então, nós temos camada K, L, M, N, O, P e Q. Nós já falamos lá atrás, que a camada K, 2 elétrons, camada L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e a camada Q, 8 elétrons. O que seria isso? A quantidade máxima de elétrons em cada camada. Então, como a gente vai construir agora esse diagrama de Linus-Pauling, nós temos que lembrar desses valores, Então, vamos ver. A camada K é o nível 1. Então, nós temos primeiro nível. Como que essa camada apresenta apenas 2 elétrons, qual é o subnível que comporte 2 elétrons? É o subnível S. Então, eu passo a ter um S2, beleza? Vamos pensar agora na segunda camada, que é a camada L, é o nível 2. Ele comporta quantos elétrons? 8 elétrons. Então, nós vamos fazer. Não tem um subnível que apresente 8 elétrons, mas se a gente pegar 2 subníveis e somar, nós passamos a ter 2S2, 2P6, beleza? Então, somados aqui, nós vamos ter quantos elétrons? 8. Assim, a gente vai fazer com a camada M, só que ela tem que comportar quantos elétrons? 18. Então, nós temos 3S2, 3P6 e 3D10. Se a gente somar, 8 com 10, 18. Na camada N, nós temos 32, mas é a quarta camada, o quarto nível. Então, vai ficar 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14, certo? Na camada O já é o quinto nível, 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14. Na camada P, 18 elétrons, nível 6, 6P6 e 6D10.
10. E a última camada, que tem 8 elétrons, nós temos 7s2 e 7p6. Prontinho, gente. Aqui nós temos, então, desse ladinho de cá, né, o diagrama de Linus Pauling. Ele está representado nessa ordem daqui, beleza? Mas esse diagrama, ele tem ali uma especificação, que é o sentido da seta. Nós temos que utilizar as setinhas, né, para ter o somatório da quantidade de elétrons que a gente deseja representar num determinado exercício, né? Então, como que a gente faz? A gente sempre utiliza setas de cima para baixo, tá? Sempre contando de cima para baixo. Então, ficaria mais ou menos dessa maneira aqui, ó. A setinha, então eu venho para cá, a setinha. Acabou aqui, eu subo de novo. Ó, venho pra cá, acabou aqui, eu subo de novo, até chegar no finalzinho do diagrama. Isso aqui a gente está mostrando, né, a ordem crescente de energia. Então, eu cheguei no 4D10, vou traçar aqui. Tanto a gente pode fazer assim, como a gente pode fazer pontilhado, tá? Isso fica a critério do aluno. 5D10, 6P6 e 7S2. E para finalizar, nós temos aqui, chegando no 7P6. Beleza, gente? Então, todas as vezes que a gente for pegar para fazer um exercício, como que eu vou traçar esse diagrama de Linus Pauling? Sempre de cima para baixo e contando, né, esses expoentezinhos que ficam aqui. Não se esqueçam, não pode contar o nível, tem que contar a quantidade de elétrons que cada subnível está oferecendo, certinho? Então vamos pegar o átomo de flúor, aquele átomo, né, que a gente começou até a aulinha com ele. Nós vamos fazer a distribuição dele. Então, eu vou deixar aqui de novo o flúor, que tem 9 elétrons. Se eu distribuir esse flúor com 9 elétrons, olha só como é que vai ficar. Eu vou contar 2, 4, com mais 6, 10. Então, está passando da quantidade. 10 não seria o átomo de flúor, seria um outro átomo na tabela periódica. Então, o que eu vou fazer? 2 com mais 2, 4, para chegar até a 9. Quantos elétrons eu preciso nesse P? Somente 5. Então, eu coloco 1s2, 2s2 e 2p5. E vou contar. 2 com mais 2, 4, com mais 5, 9. Eu tenho, então, essa primeira camada, né? É a minha camada K. Quantos elétrons ela apresenta? 2 elétrons. Essa segunda camada é a minha camada L. Quantos elétrons ela apresenta? 7 elétrons. Então, eu posso falar que essa ultimazinha aqui, ou seja, esses dois aqui, formam a minha camada de valência, que é a última camada. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Beleza, pessoal? Conseguiu entender? Então, agora eu vou pegar um outro exemplo. Vou pegar um elemento de transição, o vanádio. Ele tem 23 elétrons, ele é um elemento de transição que está na família 3B e está no 4º período. Vamos então fazer a mesma coisa para o átomo de vanádio. Então vamos pegar aqui o vanádio 23 e vamos fazer a distribuição dele. Se a gente olhar aqui, nós temos 2, 4, 10, 12, 18, 20, a gente vai chegar aqui e vai dar 30. Mas o vanádio precisa, ou seja, ele tem quantos elétrons? Ele só tem 23. Se eu marcar e parar no 3D10, eu passo a ter 30. Não é essa a quantidade. Então, o que eu vou fazer? Quando eu cheguei aqui, eu tinha 20. Então, eu vou acrescentar, né? Ou seja, eu vou tirar esses 10 que estaria aqui e vou colocar a quantidade que falta, que no caso seriam os 3 elétrons, certo?
esses 3 elétrons aqui, né, somados a 20 elétrons que eu já contei atrás, dariam os 23 elétrons do átomo de vanádio. Então, eu teria um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D3. Beleza? Então, a gente está vendo aqui, ó, o nível 1, o nível 2, o nível 3, mas antes de terminar o nível 3, a gente passou pelo nível 4. O que seria isso em relação à distribuição do vanádio? Isso a gente fala que é a ordem crescente de energia. Ordem crescente de energia. Vocês podem notar aqui que nós paramos no nível 3, tá? No subnível D, e esse subnível apresenta quantos elétrons? 3 elétrons. Eu posso, então, agora representar isso através da ordem geométrica. Então, o que seria a ordem geométrica do elemento vanádio? Vamos pegar, então, a ordem geométrica. Na ordem geométrica, eu vou agrupar os níveis. Então, vocês viram aqui que o 4 ele ficou antes do 3. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 3D3. E, por último, o 4S2. Se a gente olhar, nós vamos ter aqui, ó, camada K com 2, camada L com 8, camada M com 11 e a camada N com 2 elétrons. Essa camada que a gente está vendo aqui é a camada de valência, é aquela que eu falei com vocês quando a gente distribuiu o átomo de flúor, beleza? Então, o átomo de vanádio, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Na camada de valência, vou chamar aqui de CV, ele vai apresentar 2 elétrons, certo? Por que é importante, né, a gente trabalhar com essas distribuições eletrônicas? Mais adiante aí, nós vamos ter um outro tema na química, que é chamado de ligações químicas. Como que os átomos, né, os elementos, né, se interagem e eles conseguem fazer com que haja ali, né, uma perda de elétrons, um ganho de elétrons. Então, por isso que é muito importante, né, a gente aprender e fazer essa distribuição através da distribuição de Pauli, certinho? Agora, gente, nós vamos trabalhar com um pouquinho mais da distribuição de Pauli, mas agora a gente vai trabalhar com a distribuição feita com íons, tá? Como que vai ser essa distribuição com íons? Nós vamos ver então agora, pessoal, a distribuição de íons. Na sala de aula, né, nós já até falamos um pouquinho sobre esses tipos de íons, que na verdade eles são classificados em 2 tipos, um íon cátion e um íon ânion. Então vamos ver aqui. Lembrar, né, gente? Porque isso aqui a gente já até viu. O que seria e qual a diferença entre um íon cátion e um íon ânion? E na verdade, o que seria um íon para vocês? Né? O íon, quando a gente fala, seriam espécies que vão apresentar cargas. Que cargas seriam essas? Carga negativa e carga positiva. Então, eu tenho aqui o íon cátion, né, que é um íon que vai apresentar uma carga positiva. E a gente coloca que um íon, quando ele é cátion, a tendência dele é de perder elétrons. Então, o íon cátion perde elétrons, certo? E quando a gente fala de um íon ânion, a gente coloca aqui que a carga dele seria uma carga negativa. Então, ao contrário do cátion, a gente vai falar que esse íon, ele ganha elétrons, né? Então, vou colocar aqui para vocês exemplos de íon cátion. Vamos colocar aqui mesmo, olha. Se a gente olhar, nós temos aqui, ó, sódio
Na+, seria um íon cátion. Vou colocar alumínio mais 3, 13, seria um outro íon cátion. Já desse lado daqui, eu vou colocar o oxigênio, né, com um ganho de 2 elétrons. E vou colocar o nitrogênio, tá, com 7, que ganha 3 elétrons, certo? Então, a gente vai ver aqui que nós temos, né, vamos pegar esse íon cátion aqui de sódio. Eu vou, né, relembrar para vocês isso daqui, ó. Se eu perguntar para vocês, né, quantos prótons apresentam esse íon sódio? Ele tem aqui 11 prótons, certo? Se ele tem 11 prótons, né, a gente sabe que a quantidade de elétrons dele não vai ser mais igual, porque ele não está no estado fundamental. E sim, ele é um íon que vai perder esse elétron. Então, se ele tem 11 prótons aqui e está perdendo um elétron aqui, então a quantidade de elétrons dele vai ficar igual a 10. Então, a gente vê que a quantidade de elétrons é menor do que a quantidade de prótons. Ele passa a ter um número maior. Se eu pegar agora esse outro exemplo daqui, o átomo de oxigênio, com 8 e uma carga de -2, o que a gente passa a ter aqui? Quantos prótons esse elemento apresenta? Ele apresenta 8 elétrons, né? Mas, na verdade, o que vai diferenciar? Quantidade de elétrons. Ele tem 8 e vai ganhar 2. Então, ele passa a ter quantos elétrons? 10 elétrons. A gente fala que a quantidade de elétrons dele é maior do que a quantidade de prótons, certo? Então, isso é para a gente relembrar, né, o que seria um cátion e um ânion. Mas, Juliana, se a gente distribuir, então, né, no diagrama de Pauling, um íon, né, cátion, um íon ânion, como que a gente vai fazer? Então, vamos pegar aqui, eu vou colocar para vocês o exemplo do átomo de ferro, tá? Então, vou colocar aqui o ferro, que é 26 mais 3. Aí eu pergunto, é um íon cátion ou um íon ânion? Como a gente tem uma carga positiva, a gente já sabe que é um íon cátion. Então, vamos distribuir o que desse íon? 26. Só que a gente está vendo que ele vai perder esses 3 elétrons. Então, o que a gente faz? Distribui esse átomo no estado neutro. Depois que a gente distribuir, é que nós vamos retirar esses elétrons, certo? Então, nós vamos fazer um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D6. Então, vamos contar aqui, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, com 6, 26. Só que a gente vai lembrar, né, que ele vai perder 3 elétrons. Onde vai acontecer, né, essa retirada de elétrons? Isso é muito importante, gente. Primeiro, nós vamos retirar da camada de valência. Depois de retirada da camada de valência, a gente vai para o outro nível, ou seja, para o subnível aqui, ó, né, que estava de maior energia. Então, no caso, como ele quer retirar 3 elétrons, eu vou pegar camada de valência, é a última camada. Então, a camada de valência éessazinha aqui. O que eu vou fazer lá? Quantos elétrons tem aqui? Eu vou retirar esses 2 elétrons. Retirei 2, olha só. E agora eu preciso retirar mais um, né? Porque no caso aqui são 3. Então, eu venho para cá, olha só, que era no subnível, né, mais energético aqui. E vou retirar quantos? Eu vou retirar 1. Se eu retirar 1, aqui passa a ficar com 5 elétrons, certo? Ficando com 5 elétrons, eu venho aqui e vou ver se está certinha a minha distribuição. Ó, 2, 4, 10, 12, com 6, 18, com mais 5, 23.
Quantos elétrons, então, tem esse íon de ferro? 23. Se vocês quiserem, ó, cortando assim, para vocês não se perderem, também é bem legal, certo? Então, essa distribuição é uma distribuição feita com cátion. Para a gente finalizar, então, agora, a gente vai ver como que acontece uma distribuição, tá? Se ele for um ânion. Eu peguei aqui o cloro, tá? Que é da família 7A, ele é um halogênio e ele tem 17 aqui de prótons, tá? Ou seja, o seu número atômico dele é 17. Só que se a gente olhar, a gente está vendo uma carga aqui negativa. E isso está indicando que esse cloro está ganhando um elétron. Quem ganha elétron é um ânion, né? Quem perde é um cátion. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir o diagrama com esses 17 elétrons e vou acrescentar um elétron, né, naquele nívelzinho lá que eu vou parar, tá? Ou seja, no subnível de maior energia. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e aqui eu tenho 6, né? Então, olha só, na verdade, se eu contar, eu já tenho até os 18, mas se eu tirar isso daqui, né, e representar os 17, eu vou ficar aqui, ó, 2, 4, 10, 12, com 5, 17. Só que ele tem que ganhar um elétron, então ele vai ter que ficar com 18. Eu tiro 5, né, e vou deixar como já estava até antes, e coloco o 6. Aí passo a contar 2, 4, 10, 12, com 6, 18. Essa, então, seria, né, a distribuição eletrônica para o ânion de cloro, que é 17. Beleza? Pessoal, espero que tenha tirado, né, algumas dúvidas aí, né, que apareceram nos exercícios. E qualquer coisinha vocês podem me chamar, né, para tirar essas dúvidas aí que ia apresentar, né? E espero que vocês tenham gostado da aula. Beijão!